Vos cumprimento com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, aquele que só Ele tem a imortalidade e habita na inacessível luz. Glória a Deus. Nessa manhã preciosa, gostaria de ler Atos 13. Louvado seja Deus. Está dizendo assim que Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre Elimas, o encantador, é o título. Diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Louvado seja Deus. Então, até aqui não se... Paulo não... Ninguém chamava Paulo de Paulo, era Saulo, né? E nós vemos que eram chamados de profetas e doutores os irmãos cheios do Espírito Santo. Tanto é que aqui está dizendo que na igreja de Antioquia, né, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé era um deles, Níger, Lúcio, Cirineu, e foram criados com Herodes e também Saulo. Então eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. E o Espírito Santo é quem dirigia a mente deles, o coração deles. E o Espírito Santo dizia: faça algo assim, assim. Eles faziam. Eram todos direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dizia assim: ó, passa lá na Macedônia, vai em tal lugar. Então, eram guiados pelo Espírito de Deus, não faziam nada sem a orientação do Espírito de Deus. E aí, então, o Senhor falou assim para eles: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Mas não foi assim: Deus falou para você, o Saulo, e para Barnabé fazer a obra, né? Gente, era debaixo do jejum e da oração. A pessoa que quer ser guiada pelo Espírito de Deus é no jejum e na oração. Quando a pessoa desobedece à voz do Espírito Santo de Deus, pode ver que tudo que vai fazer não é agradável, não é bom, né? Sai pela metade, não fica perfeito.
né? A pessoa é enviada para fazer algo, faz de má vontade, né? Mas nós vemos aqui na palavra do Senhor que, mas aconteceu algo, acontece muitas coisas, lógico. Aconteceu na vida deles também, né? Às vezes tinha alguma discordância e tal, porque muitas das vezes a pessoa vê aparentemente não obedece à voz do Espírito Santo. Aconteceu alguma coisa assim, um vai para cá, outro quer ir para lá, né? Mas quando o Espírito Santo diz é assim que tem que fazer, se tão somente obedecermos à voz do Senhor, as coisas fluem, né? Aí apartaram eles dois e jejuaram, e orando, colocou as mãos sobre eles e os despediram para a obra. Eles foram enviados para fazer a vontade do Senhor. Aqui a gente vê que eles navegaram para Chipre, certo? E chegando lá perto, anunciavam a palavra do Senhor a Salamina, né, uma das cidades ali, um lugar ali na igreja, na sinagoga deles. E João estava sempre cooperando com eles, né, o menor, o discípulo menor. E foram indo, fazendo a obra do Senhor, até chegar num determinado lugar que o Senhor o enviara. Atravessaram a ilha de Pafos, e ali tinha um judeu, ele era falso profeta. Falso profeta. E o nome dele era Bar Jesus. Bar significa filho, né? Então, não sei onde que eles arrumaram isso, né? Bar Jesus, quer dizer, queria ser parecido com Jesus, filho de Jesus, mas não tinha nada a ver, ele era falso. Era um falso profeta. Parece que é da verdade, mas não é. Parece que é um profeta de Deus, mas não é. Entendeu? Como a palavra que a gente ouviu ontem, é um obreiro fingido. Há pessoas fingidas que parece que é e não é. Entendeu? São pessoas maquiadas, pessoas que usam máscaras. E esse homem era um falso profeta. Sabia que falso profeta faz milagres, né? Pregam, até curam, mas não tem nada a ver com as coisas de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Mas consegue, pois o espírito do engano está por toda parte, principalmente tentando enganar os irmãos, os inocentes, os indoutos, né, as pessoas que têm pouca leitura, ou mesmo que não ora muito. É muito fácil de cair no engano do falso profeta. E hoje tem muito. Parece, brilham, mas é um falso profeta, né? E aqui a gente está vendo que esse certo judeu morava aí na ilha de Pafos, com certeza, né? Porque aqui no verso 6 está dizendo: e havendo atravessado a ilha até Pafos, atravessaram a ilha, chegaram até Pafos. Aí acharam um certo judeu mágico, profeta mágico, olha só, que situação. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse Sérgio Paulo era um varão prudente. Esse varão prudente, chamado Sérgio Paulo, chamou a si Barnabé e Saulo e queria escutar a palavra. Estava interessado, porque já que ele era um homem prudente, ele queria saber mais de Deus, né? Vemos que ele começou a ouvir a palavra.
E Barnabé e Saulo aproveitou para pregar o evangelho para esse homem, né? Opa, uma alma, né? Um procônsul, uma autoridade. E o homem estava interessado. Mas esse bendito falso profeta, chamado Elimas, bom, ali em cima diz que era um judeu falso chamado Bar Jesus. Eu estou achando, Mas resistia Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurar apartar da fé o procônsul. Aqui fala Bar Jesus, filho de Jesus, né? Que é um nome que deram lá para ele. Mas eu estou achando que é a mesma pessoa, eu estou achando que o nome desse falso profeta era o Elimas, né? Aqui em cima, no verso 6, diz que ele era o filho de tal fulano, mas não falou o nome. Mas aqui embaixo, no verso 8, diz que era Elimas. Aqui já está dizendo que ele era encantador. É encantador. Mágico, encantador, é mesma interpretação, né? Mesmo dizer, como que eu posso falar? É o mesmo cargo, pronto. Aí, ele queria afastar da fé esse Sérgio Paulo. Estava fazendo de tudo para ele não ouvir a palavra. Olha só que situação. Ele queria apartar da fé o Sérgio Paulo, não queria que ele ouvisse o evangelho. E ficava lá resistindo, atrapalhando. Paulo e Barnabé falavam da salvação e ele falava outra coisa, puxava para o outro lado. Não queria de jeito nenhum que o Sérgio Paulo ouvisse a voz do evangelho para a sua salvação. Olha que tentação, que perturbação, né? O espírito do mal estava ali para não deixar ele ser salvo. Gente, isso não acabou, ainda continua. E continua ainda até que todas as coisas se cumpram na terra. Quantos irmãos querem ouvir a palavra e não conseguem? Porque um conversa, o outro puxa assunto dado, não sei de onde, e a pessoa ali pregando, e Jesus falando, né, anunciando a palavra ali, confortando, consolando, exortando, orientando as pessoas pela palavra. E o outro vem aqui, no seu ouvido, o outro vai, no seu ouvido. Você quer água? Você quer ir no banheiro? Segura o seu bebê. Viu, seu filhinho está chorando lá fora. Seu marido quer falar com você. Viu, amanhã você vai estar em casa. Viu, eu preciso mandar uma mensagem assim. Eu preciso te mostrar um vídeo. Só para você não ouvir a palavra. Quando você diz assim, bom, agora eu já fiz o serviço, agora eu não tenho compromisso. Eu estou bem agora, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar a Bíblia e vou dar uma lida nela. Aí vem o espírito maligno, o espírito do encantamento do diabo, e começa a dizer para você, não, lê no celular. Não, aí você pega o celular para ler a Bíblia, aí já começa a ver uma mensagem, começa a ver uma outra coisa, quando você vê, você não leu, entendeu? É só para você largar a Bíblia do lado e não ter um momento com Deus, para você aprender a palavra que te leva para a vida eterna, a palavra que orienta o seu caminho, que abre espaço para a sua vida, para você caminhar, a palavra que alimenta, a palavra que sacia a sede da pessoa, que tira
toda aquela ansiedade. Então o inimigo sabe disso, ele não deixa você ouvir a palavra. Está entendendo? Então, olha aqui. Esse Elimas era usado pelo espírito do mal. Está entendendo? E ainda continua no meio de nós. Entendeu? Por isso que hoje é quarta. A semana passada, uma mulher conversou comigo e ela disse assim, que religião dá muita dor de cabeça, igreja dá muita dor de cabeça. Entendeu? Aí vai explicar, né? Por quê? Porque é no meio do povo de Deus que o espírito do mal está sempre agindo, porque ele não quer que você chegue ao conhecimento da verdade. Todas as vezes que os filhos de Deus se reúnem para adorar a Deus e aprender, o espírito do mal, ele está sempre ao derredor, procurando afastar nós da fé. Está entendendo? Então, por isso que a palavra do Senhor, ela deve ser lida e praticada. Em Eclesiastes, no capítulo 5, está dizendo, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé, porque, irmãos, o espírito mal faz você entender que não importa, o importante é que você venha para a casa de Deus. O espírito mal diz. Mas não é isso que o Espírito Santo diz. O que o Espírito Santo diz às igrejas, assim diz a palavra do Senhor, né? Em Apocalipse, a gente vai ver as cartas e a palavra do Senhor está dizendo, o Senhor Jesus mesmo diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Às igrejas. Então, o que o inimigo quer fazer? É fazer você acreditar que o importante é que você vá na igreja. Não importa se você vai conversar, se você vai ficar indo no banheiro toda hora sem necessidade, que você fica andando para lá para cá, tirando comunhão dos outros, conversando, blá, 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 tá. O importante é que você esteja lá dentro. É isso que ele põe na cabeça das pessoas. E aí não tem mudança de vida. Aí não tem transformação. Não tem crescimento. Fica a pessoa encroada. Fica a pessoa só reclamando da vida. Porque o inimigo não quer que você se alimente de Deus. Ele não quer que você tenha uma vida transformada pela palavra. A palavra de Deus é tudo que a gente precisa. Mas não sei ler, não importa. A palavra do Senhor diz, bem-aventurado aqueles que ouvem, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Né? Quando o Senhor Jesus estava jejuando, ele disse para o mesmo demônio que estou falando aqui, o mesmo espírito mau, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está entendendo? Então, esse Elimas, o encantador, Elimas, o significado é encantador, né? Então, ele estava lá procurando apartar da fé esse homem, esse procônsul, o Sérgio Paulo. Mas o Espírito Santo usou Paulo com tanta autoridade, olhou nos olhos dele e disse, filho do diabo, cheio de engano, de malícia, inimigo de toda justiça, você não cessa de perturbar os caminhos do Senhor, né? Os retos caminhos do Senhor. Pronto. Como Elimas, ele gostava do que ele estava fazendo, gostava de ser possuído pelo mal, então Paulo disse assim, você vai ficar cego. Você vai ficar cego porque a mão do Senhor está contra ti agora. Você não vai ver o sol por algum tempo. Ainda porque Deus é misericordioso, ainda há algum tempo, né? Quer dizer que ele ia voltar a enxergar.
Aí no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E aí ele ficava andando, tateando, procurando alguma pessoa que pudesse guiar ele pelas mãos. E aconteceu o quê? Ficou pior para ele. Por quê? Porque o Sérgio Paulo, que estava sendo evangelizado, aí que creu mesmo, porque viu esse sinal. Olha só, gente. Olha que situação. Agora eu digo, se Paulo e Barnabé não vivessem debaixo do jejum da oração, eles iam ter autoridade para expulsar esse demônio, esse espírito do diabo? Claro que não. Claro que não. Esse Elimas, esse encantador, esse mágico aí, ele ia vencer. Ele ia roubar o Sérgio Paulo. Ele ia ganhar essa alma para as trevas. Aí que está. Agora, a gente fica aqui numa situação. Ou nós servimos as trevas, ou nós servimos a luz. A gente tem que ver o que a gente quer para a nossa vida espiritual. Esse negócio de viver de qualquer jeito não dá certo, não. Ou a gente está com Jesus, ou a gente não está. Ou a gente veste a camisa do Evangelho, como diz o ditado, ou você veste a camisa, ou você não veste. Não é? Ou a gente se alimenta da palavra de Deus, ou a gente não passa fome, né? A gente precisa saber o que a gente está querendo para a nossa vida espiritual. Porque a gente não tem autoridade para expulsar demônio, a gente não tem autoridade para orar por ninguém, nem por nós mesmos. A gente não tem autoridade no louvor, a gente não tem autoridade para nada, não tem alegria para ir na igreja, não tem alegria para ficar dentro da igreja. Ué, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Será que não é o espírito do Elimas encantador? Será que não é esse espírito desse mágico? Será que não é o espírito desse falso profeta? Né? Será que não é? Que está aí fazendo a pessoa minguar cada dia mais? Fazendo a pessoa ficar para baixo, porque é o serviço dele? É usar pessoas ao seu redor para te colocar só para baixo, e você aceitando. Esse Sérgio Paulo, ele estava numa situação dividida. Ele não sabia se escutava Paulo e Barnabé, ele não sabia se escutava Elimas, o encantador. Porque ele era mágico também, ele podia fazer umas mágicas ali e tal. Né? Gente, mas a hora que Deus falou, ó, o Espírito Santo se apossou tanto de Paulo, porque Paulo estava na posição de vaso, de instrumento. O Espírito Santo manifestou ali com tanta autoridade na vida de Paulo e já deu aquela rajada. Filho do diabo, a partir desse momento você vai ficar cego, viu, seu Elias encantador? Tá? Porque você está deixando Satanás te usar. Porque se ele quisesse, ele poderia falar, não quero ser usado por Satanás e pronto. Mas não, ele estava dando lugar para Satanás. Né? E aí então, o que aconteceu? O Sérgio Paulo, ele tinha chamado Barnabé e Paulo para ouvir o Evangelho. Ele estava interessado, mas o capiroto estava do lado. Não, imagina, que isso? Acha, não faça isso não, você é um procônsul, e o que os outros vão falar de você? Ai, nossa, você vai ser um crente agora, um cristão? Mas aquela autoridade que veio do Espírito Santo, na vida de Paulo, colocou esse Elimas no lugar dele, né? E aí ele recebeu a justa retribuição dos seus atos. E
E o Sérgio Paulo foi salvo. Recebeu o evangelho, muito mais agora, porque ele viu que realmente tinha ali o mal querendo puxar ele para as trevas, e ele querendo sair das trevas, vindo para a luz. Então essa palavra de hoje, que venha para nós também como reflexão, para que a gente pare de ficar dando lado para Satanás. Ou a gente anda na verdade, ou a gente busca mais a Deus, ou a gente vê o que a gente faz. Porque olha o que aconteceu com Elimas. Ficou cego, porque fica perturbando os caminhos do Senhor, os caminhos retos do Senhor. Né? Então, olha aí, a posição de cada um. E dá para nós julgar as trevas e a luz. O que é bom para nós, né? Então, a gente não pode perder mais tempo de ficar na casa do Senhor, dando ouvido para Elimas, o cantador, para o espírito do mal. Aquilo que tira sua comunhão dentro da casa de Deus, aquilo que tira sua comunhão quando você está orando, resista em nome de Jesus. Não levante da tua oração. Não deixe de ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai ganhar a vida eterna. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo, o próprio Deus, falou isso. Examina as Escrituras. Leia as Escrituras. Pratica as Escrituras. Se foi o próprio Jesus que falou isso. É a bússola, gente. É o guia, gente. É a palavra que sustenta, gente. Se você jejuar e ler a palavra, você não vai sentir fome, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, gente. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom demais, gente. Né? Olha aí essa palavra. Né? Então, o Espírito Santo, ele trabalha assim. Jejum e oração. E a autoridade vem. Vamos deixar ser usado pelo Espírito do Senhor e vamos repreender mesmo essas coisas ruins, gente. O Senhor deu autoridade para nós. Mas por que muitas das vezes o inimigo não obedece a nossa voz? Porque a gente não está debaixo da cobertura do Espírito Santo e nem debaixo da graça. Então, mas vamos procurar estar, vamos procurar essa cobertura. E não tem outra solução, a não ser o jejum e a oração. Eu não consigo jejuar, porque não consigo, mas consegue fazer um jejum impenitente. Mas quando está com raiva, fica o dia inteiro sem comer. Quando está depressivo, fica o dia inteiro sem comer. Agora, quando trata das coisas do Senhor, eu não consigo jejuar nem uma hora. Ai, meu Deus. A gente precisa fazer alguma coisa. Acordar para a vida espiritual. Se a gente quiser, a gente pode. A gente pode todas as coisas, se a gente quiser. Elimas, ele poderia ser liberto se ele quisesse. Né? O procônsul quis. O Sérgio Paulo quis. Ele quis e foi. Ele quis e procurou. Ele procurou. Ele chamou Barnabé e Paulo. Ele quis saber mais da graça de Deus. Quando a gente quer, a gente vai atrás, né? Eu quero saber mais das coisas de Deus. Vamos procurar saber mais. Eu quero orar mais. Vamos orar mais. Eu quero jejuar. E eu vou jejuar e pronto. Né? Gente, essa palavra de hoje, em Atos 13. Então, a gente vê aí os dois lados. Né? E existe esses dois lados. Querendo ou não, existe. Né? Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro, aquele que é bom e a sua benignidade dura para sempre. Tenhais um bom dia, um bom trabalho.
A Deus abençoe sua casa, sua família, receba a graça do Senhor e força do Espírito Santo para vencer toda potestade maligna. Em nome de Jesus Cristo, justo Cordeiro.